Eu sei que eu fui convidado do podcast, mas eu me sinto assim... falando demais às vezes. Não, você vai falar, pô. Pode falar. Mas enfim, tô muito feliz de estar aqui. Tá bom te ouvir, O cara. que vocês estão pensando enquanto eu falo isso? Cara, eu gosto bastante, a gente participa do Chefe do Chefe, eu e o João. Eu acho muito massa porque cria uma ambiência, sabe? Eu acho que pessoas... É difícil você encontrar pessoas que pensem igual a você, principalmente quando você tá numa liderança. Por exemplo, tipo, as únicas pessoas que eu conhecia que eram pessoas que são líderes eram o Rob e o João. Que eram pessoas assim que tomavam parte de alguma coisa, que iam pra frente, que queriam mais, que tinham um comportamento parecido com o comportamento que eu queria ter. Então eu acho legal isso, porque você cria um ambiente onde tem pessoas ali que são parecidas com você e você pode compartilhar e você sabe que aquelas pessoas vão te entender. Sim. Sabe? Porque se você for falar pra qualquer outra pessoa, pô, que você acorda 4h55 da manhã, que você vai treinar 5 horas da manhã na academia, o cara fala, meu irmão, tu é maluco, né, cara? Pô, vai dormir, cara, tu vai deixar ali a cama quentinha ali, cara, pra treinar 5h50 na chuva. Mas se você falar pra um outro cara, o cara fala, pô, maneiro, velho, quero fazer isso também. Tá ligado? Aí esse cara é o cara você que você tem que resolver conversar. todos os problemas da sua empresa até quarta-feira. Entendeu? O cara fala, meio, mano, pô, assim. Eu admiro muito o cara que fala por quê nessa situação. Eu acordo 5 horas da manhã pra treinar. Por quê? Esse cara que questiona tudo, mas questiona com inteligência, não porque com idiotice, né? É. Rebeldia, né? Você não acorda às 10. É um cara que tem fome, né? Mas é um cara que ele Porque tem um vontade, coração ensinável, Ele quer né? entender. Ele consegue enxergar. E é uma coisa que tu tem bastante, o João tem bastante também. Eles querem entender o que tá acontecendo. Por quê? Não é um porquê vago, sabe? Qual que é o motivo? Não Será que precisa encaixa pra mim, né, de Será que alguma encaixa pra maneira? mim? É. Porque às vezes as pessoas, elas se fecham tanto, assim, elas aprendem a ter um ponto X, acham que aquele ponto X é suficiente, e tudo que você falar, eu já não quero nem saber, eu já vou rebater. E as pessoas fazem de forma automática, não é nem por maldade. Às vezes você começa a treinar e a pessoa já vai e te critica, mas ela nem espera tu explicar o porquê que você tá fazendo aquilo, ela não te dá abertura suficiente. Sim. Então por isso que eu acho importante a parte da ambiência, isso que eu acho legal na galera do chefe do chefe, sua, Rob, João aqui, que a galera tá disposta a te interpretar e te explicar os reais motivos e a debater sobre aquilo, sabe? E não criticar. Tipo, eu sei que eu posso chegar no Hobbs e conversar sobre treinar 5 horas da manhã ou treinar 6, que a gente vai trocar uma ideia maneira. Sobre treino, sobre acordar, sobre quais os motivos, sobre como criar seu dia. E a mesma coisa vai dar no chefe do chefe. Eu acho irado, velho. Massa. Hábitos, né? Bons hábitos. Afinal, são esses hábitos que constroem o que a gente tem hoje. Lembra quando eu perguntei para as pessoas que estavam próximas o que eu era bom? Aham. Olha o poder das pessoas em volta. Fizeram eu criar um canal no YouTube e focar em 1000 vídeos. Olha só que interessante. Se vocês pararem para pensar. Hoje, eu vi o Cauê. Tu lembra as primeiras palavras que eu falei quando eu te abracei? Pô, cara, eu tava emocionado. Eu lembro. Tu lembra? Pô, cara, tu tá grande, hein? Musculoso. Dá nem pra chegar do outro lado, quase. É verdade. Tem que fazer uma quadra pra abraçar daqui a pouco ele. Chama Uber. Chamou um Uber pra abraçar o Cauê. E eu falei, e quando a gente entrou na reunião, eu falei assim, eu olhei bem no olho do Cauê e falei assim, eu falei isso de forma muito intencional. Esse é um ambiente que valoriza que tu estás cuidando da tua saúde. Esse é o ambiente que valoriza que tu tá inspirando todo mundo no jeito que tu come, no jeito que tu cuida do teu corpo. Olha que louco. E sabe por que eu falo isso? Porque a hora que ele chegar perto de mim, ele vai falar assim, eu sou o cara que come saudável e cuida do corpo. Porque a gente analisa o ambiente e vê como é que as pessoas projetam isso na gente. Elas jogam toda hora isso pra gente. Tu é o cara que faz isso, tu é o cara que faz isso, tu é o cara que faz isso. E eu não tô dizendo que a gente tem que fazer o que as pessoas mandam a gente fazer. Mas eu quero que eu entenda que eu tenho que escolher as pessoas que realmente acreditam na minha verdade. Se a pessoa não conseguiu acreditar na minha verdade, eu vou falar pra árvore, porque ela não tem opinião. Entendeu? Até alguém chegar e falar pra mim. Depende do quantos olhos elas têm em você. De quantos olhos, né? Mas, tipo assim, ó, essa questão assim, ó, o ambiente, ele vai estar projetando isso dentro de ti. Então, se eu vou estar andando nesse ambiente onde as pessoas, elas realmente acham que eu sou chato, se eu tô andando num ambiente que as pessoas acham que eu realmente não nasci para aquilo, em pouquíssimo tempo eu vou parar. É mesmo? Eu vou parar. Agora, assim, ó, eu comecei a achar um cara que acredita em mim. Muitas vezes, eu não sei se vocês acreditam ou não, essa é uma história que eu vou contar só aqui.
Vocês sabiam que quando eu tinha empresa, só eu fazia reuniões no espelho? Eu não duvido, esse cara é louco. Era home office, e eu vou falar pra vocês. Eu sentava na frente do espelho e fazia, e aí, Carlos, como é que tá? Vou cair Tá comigo fazendo? mesmo. Sacou? E as metas? Bah, mano, eu tô vendo que tu tá se esforçando. Não saiu nenhuma venda. Mas eu acredito no que tu tá fazendo. Sacou? Sabe qual é que eu percebo qual que foi o teu jogo? Não. Pelo menos o que eu percebi da tua conversa, é quando quando tu parou de tentar provar pro mundo o que tu veio pra fazer, tu começou a fazer o que tu veio pra fazer. É. Na papo do YouTube, quando tu falou, puta, os 1000 vídeos, que tu era 2 e não 5. Eu entendi isso quando tu falou, porque a tua mina falou, faz uma coisa que tu é 5 pra ser 10, e tu foi fazer uma coisa que tu era 2 pra ser 5. E passou muito tempo fazendo o que era 2 pra ser 5. Sim. Até que tu parou de tentar provar pro mundo o que tu veio pra fazer. Muito massa. É o que eu peguei de ti. Cara. Cara, e tem umas histórias que Massa. são loucas, né? A história que você falou que palestrou pra árvore e tudo mais. E tem aquele lance de que um dia que você chegou pra palestrar lá e tinha acontecido alguma coisa muito louca, né? Nesse ambiente. Que quando chegou pra palestrar, alguma coisa tinha acontecido com as árvores. Então, eu tava na... Aconteceu o chefe, né? Aconteceu, sabe quando tu vê que tu tem uma coisa que muita gente quer? Mesmo que tu não consiga vender pra todo mundo, mas tu sabe, eu tenho um negócio especial. Por um bom tempo, vai rolar. Aí tu começa a ficar mais tranquilão e focar no que tem que fazer, na tua missão ali. Aí eu tava focando na minha missão. E eu tava assim, eu boto o som no carro e eu começo a falar com Deus e começo a cantar e eu fico emocionado. Eu gosto daquilo aí, que ele me energiza, sabe? E aí eu tava assim, vai lá pro monte aquele. Assim, pá, faz um tempo, né? Eu ia lá correndo, hoje eu já tenho carro, pá, eu já vou com o meu carro, pá. E ele assim, ó, vai lá, porque vai acontecer uma coisa muito louca. Eu assim, nossa, eu vou palestrar pras árvores de novo. Sacou? Agora, mas no jeito do quê? Que agora eu sei que as pessoas me escutam. Agora as árvores vão ouvir. Vamos escutar. E aí, eu lembro que eu cheguei e aquele local era um local de reserva. Era um local que tinha uma reserva, então era todo fechado, cheio de árvore, cara, bem no meio da cidade. Na parte de cima, né? Mas era uma região muito bem movimentada, assim, só que bem na parte de cima, assim. Cara, a coisa mais linda. Aí cheguei lá. Quando eu cheguei lá, todas as árvores tinham sido derrubadas. E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, pra que eu vim aqui? Falei que ia acontecer uma coisa louca. Isso aqui é pra te entender que o tempo de colher chegou. Cara, eu não sei o que vocês pensam. E não interessa também. Mas, tipo assim, cara, não tem como segurar um homem que sabe o que quer. Não. Não tem como. Eu olhei o negócio, as árvores tudo caídas, eu falei assim, cara, sabe uma parada? As árvores, elas iam ser tiradas em algum momento se eu não esperasse. Se eu não tivesse aquele tempo de falar pra ela. Se eu não tivesse... Parece muito louco agora falar pra elas, parece que é uma multidão mesmo, mas era uma galera. Eram várias Várias árvores. Mas, tipo assim, cara, o tempo tá passando, e aí? Sacou? E o tempo de colher chegou. E aí, cara, foi o... Aí, enfim, aí mesmo que eu botei o som no talo, saí... Enfim. Os caras do seguro amam o meu nome.